Vamos trazer também a Vera Magalhães, para ela não ficar com ciúme. Vamos lá no programa dela, então, que é o Roda Viva, que ontem recebeu o ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. E aí ele foi questionado aqui pela Thaís Bilenque. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Mas foi uma colocação então infeliz, porque se ele exclui todos os outros... Salve, Thaís Bilenque! Que saudade do Foro de Teresina, hein? Vamos dizer. Mas foi uma colocação então infeliz, porque se ele exclui todos os outros massacres... Sabe o que é infeliz, Thaís? Sabe o que é infeliz? É a vida de uma mãe palestina que está vendo a sua criança sendo bombardeada ou traumatizada após o bombardeio. Infeliz são médicos e médicas como eu não conseguirem fazer o seu trabalho porque está sendo bombardeado e está sendo desrespeitado um conjunto de regras que a própria ONU estabelece sobre conflitos como esse. Isso é profundamente infeliz. E o presidente Lula reagiu a essa situação. E o acerto maior, na minha opinião, se referencia, inclusive, pelo fato dos Estados Unidos, que é um aliado histórico de Israel, até os Estados Unidos está reagindo hoje a dizer que tem que ter o cessar-fogo nesse conflito. Essa foi a avaliação. Isso aí a gente está vendo falar um pouco, né? Mas a gente vai chegar lá. Primeiramente, eu queria falar sobre esse ser aí que botou a cara. Para quem não conhece, eu já dei uma pré-apresentação. É o Alexandre Padilha. É um ministro de Relações Institucionais e ele está precisando trabalhar mais, porque ainda que dificilmente vá para frente, foi mencionado, inclusive na carta do coletivo, a oposição está seguindo aí, protocolando um pedido de impeachment contra o Lula. Bom, não vai para frente, né? Mas é o trabalho do ministro de Relações Institucionais articular, coordenar, conduzir as relações do governo com o Congresso e com os outros partidos, Estado, município e os cacete todo. Então, o Padilha vai trabalhar, porque se o impeachment organizado e liderado pela Carla Zambelli, pela, por enquanto, deputada Carla Zambelli, se isso ganhar relevância, a culpa é só tua, meu parceiro. Mas sim, nesse caso aqui, eu tô concordando com ele. E não é sempre que tu vai ver a gente falando bem dele por aqui, não, tá? Então não se acostuma. Mas essa fala dele aí, ele direciona bem a conversa para onde ela deve ir, tá ligado? Para o que de fato deve ser observado, que é a barbárie sendo cometida por Israel na Palestina. E não a comparação que o presidente Lula fez, sendo ela boa ou ruim. Foda-se. Até porque o Lula não é o primeiro, nem o único e nem o último a fazer uma comparação entre o Estado sionista de Israel, ainda mais com esse viés do governo Netanyahu, e o Holocausto, mano. Não foi o primeiro, e inclusive eu separei um fio no Twitter só de pessoas fazendo isso. E aí, se você vai falar se as pessoas são burras, se elas não são burras, aí é contigo. Eu só trago a informação. Demorou? Pessoas Liberal Planet, pessoas que fizeram comparações semelhantes à do Lula antes dele, a Fred. Primeiro esse cara aqui, não sei quem é, mas tem cara de ser inteligente. Tu tá ligado quem é esse amigo aqui? Albert Einstein, a gente trouxe isso na live de ontem, inclusive. O Luiz comentou um pouco sobre isso, né? Uma carta que o Einstein escreveu em 1948, se eu não me engano, para o New York Times. Aqui vai ter a íntegra, né? Mas ele já denunciou o sionismo e a semelhança com o fascismo. Mas quem? Nurit Pele-de-Elhanan, uma filóloga e professora universitária israelense, tem uma pesquisa muito interessante sobre como os livros didáticos produzidos pela iniciativa privada, com o apoio do governo de Israel, desumanizam os palestinos. E aqui tem um exemplo, né? Vou fazer um paralelo de desumanização que ocorre aqui no Brasil em livros didáticos que são estudados na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, que faz uma desumanização parecida de um povo, e esse povo é o povo Yanomami. Então a gente vê algo parecido por aqui também, mas o foco de hoje não é falar mal de milico, não. A gente já faz isso o resto da semana inteira. A jornalista russa Masha Gessen, que é descendente de sobreviventes do Holocausto, compara diretamente o sionismo e o nazismo. Esse é curtinho, vale passar. Vem com a gente. I directly compared Israeli policy to the Nazis. I'm not the first person to do it. I was about Nem o Lula, relaxa. to receive the Hannah Arendt Prize for Political Thought, which Hannah Arendt was one of the original people who really was sounding the alarm back in 1948, comparing the politics of and actions of some 1948, Israel tinha o quê? 1 ano, 2? Israeli political parties to those of the Nazis.
And I think it is essential to make that comparison right now, because if we're serious about never again, this is the moment when people can still be saved in Gaza. Of course, it's a huge thing to make that comparison. Of course, it makes people upset. It should make people upset. We should be losing sleep every day because of what's happening in Gaza, because that comparison is valid. É, meu irmão. Então, parece que não foi só o Lula, né? E, inclusive, como a Masha Gessen já deu o spoiler aqui, a própria Hannah Arendt, que é uma guru aí da direita, né? Da esquerda também, de certos setores da esquerda, né? Se eu for trazer a esquerda radical, marxista-leninista, eles vão me agredir por falar de Hannah Arendt aqui, mas colocando ela como uma figura central aí, em que todo mundo gosta de citar um pouquinho. Inclusive, estava sendo citada no relatório da Elisiane Gama ao responsabilizar o bolsonarismo e toda a cúpula golpista ali. Então, às vezes, é bom citar Hannah Arendt, sim. Mas ela também já denunciou essa estratégia de resumir todos os desafetos políticos a antissemitas. E a leitura que eu fiz ontem do artigo do Eduardo Magro, porra, fala muito bem disso, tá ligado? Que Israel tá fazendo, o governo Netanyahu tá fazendo a instrumentalização do termo antissemitismo para atacar qualquer um que critique suas políticas. E foi isso que ele fez com Lula ontem. Então, aqui, ó, resumir todos os desafetos políticos a antissemitas e permear todos os espaços da vida social com militarismo e ufanismo. Vamos lá, colunista da Folha Dorothy Harazin denuncia um massacre contra os palestinos e coloca o sionista na mesma raça que os nazis. Não vou ler isso tudo, mas nem fudendo, porque é da Folha de São Paulo. E a gente já vai na Folha de São Paulo daqui a pouquinho. Rinha de direitista, Erdogan e Netanyahu. Pô, acho que aqui o Bolsonaro nem sabe qual das 4 bolas ele vai botar a língua, né? Mas, enfim, já deu para sacar que tem bastante gente. Noam Chomsky, gigantesco, um dos poucos estadunidenses que prestam. E, bom, já deu para pegar o fio da meada, né? Então, Rede Globo, não parece ser tão absurdo e nem tão fora da realidade assim, não é mesmo?